Bom dia, pessoal. Nós apresentaremos o nosso trabalho de tema aprendizado não supervisionado para recomendações de livros no Scoob, onde o Thiago e o Eduardo apresentaremos como que nós fizemos um sistema de recomendação baseados no aprendizado não supervisionado. Próximo. Então, para contextualizar, nós trabalhamos com dados extraídos da plataforma Scoob, que é uma rede social para você registrar livros, opiniões e leituras sobre esses livros, onde você registra o que você quer ler, tá? Sua fila de leitura, o que é que você está lendo no momento, quais livros você já leu, quais livros você está relendo, quantos livros você começou a ler e abandonou. Essa plataforma registra esses dados e é em cima desses dados que nós fizemos esse nosso trabalho. Próximo. Nós fizemos um web scraping que consulta a plataforma pelo próprio link dela, né, onde tem ali o ID do livro. Então, nós consultamos a página da plataforma e extraímos esses atributos que estão aí listados. Só não conseguimos extrair a editora e o gênero, mas esses outros dados em azul, né, o ID, o título, número, ano, páginas e tal, todos esses dados nós conseguimos coletar. De quantos livros? De 1120 livros. Tá? Nós pegamos essa quantidade aí de livros, só para ter dataset mesmo. Bom, eu vou falar sobre os elementos do pré-processamento. Então, para dar uma ajeitada no dataset, a gente tirou as colunas de editor e gênero, porque elas estavam nulas, a gente não conseguiu coletar pelo web scraping. A gente fez a remoção das duplicatas, então tinha livros que tinham o mesmo nome, mas eram versões diferentes, mas isso atrapalhava porque eles contam como um mesmo livro. Então a gente tirou 89 livros, a gente fez a remoção de 7 livros com anos incorretos, então tinha livro que estava publicado em 2050, então tiramos. E a gente tirou livros sem rating, né? Então o rating é uma média geral de avaliação que você pode dar de 1 a 5 estrelas. E aí tinha livros que tinham 0 estrelas, então a gente só tirou, porque às vezes, por exemplo, ninguém tinha lido o livro, então não iria contar, né? Aí a gente reduziu de 1.120 livros para 1.020 livros. Os agrupamentos que a gente escolheu foram Camins, foi o Camins e o Hierárquico. A gente rodou com as bibliotecas que já tem o embutida nela, né, dentro o Camins e o Hierárquico, e a plotagem dos dados, que é o NumPy, o Pandas, o Matplotlib, o Skitlearn e o SciPy, pelo Google Colab, para poder ser colaborativo. A gente utilizou 3 normalizações, ou a gente fez 3 testes, na verdade, né? 2 normalizações e uma sem normalização, com 8 features diferentes. Então, o rating, a avaliação, a resenha, os abandonos, o relendo, o querem ler, o lendo e o leram. Então, quantas pessoas, por exemplo, fizeram resenha sobre o livro. E aí, a partir disso, a gente gerou o gráfico do cotovelo da silhueta. Para todos com normalização 100, deram que K2 era o melhor número de clusters, então a gente gerou 2 grupos que a gente denominou de hype, que eram com mais, de certa forma, mais famosos, então tinham muito mais dados, e com menos dados como nicho, né, que é um livro, de certa forma, para um grupo em específico. Esse gráfico é do sem normalização nenhuma, então é por isso que deu 0,90 de silhueta. Mas a gente plotou os gráficos com PCA e percebeu que tem um certo desbalanceamento, tanto com a normalização quanto só com o Minimax, por exemplo. Que é, você tem pouquíssimos livros hype e muitos livros nicho. Por quê? Porque, por exemplo, Harry Potter tem 600 mil lidas, 600 mil leituras, né? 600 mil pessoas leram. Então, isso tombou muito do dataset pro Harry Potter e acabou deixando tudo como nicho. E a gente resolveu. Isso também aconteceu no hierárquico, então dá para ver que no lado direito a gente tem 90% do dataset como num grupo e o outro lado como com 10% basicamente do dataset. A gente resolveu tentar normalizar com um Minimax, mas mesmo assim deu algo parecido. Então disse que tem 55 hypes, aumentou um pouquinho, mas
continuou, de certa forma, desbalanceado. A gente resolveu aplicar uma outra normalização em conjunto com o Minimax, que foi o log. O hierárquico também deu quase a mesma coisa do sem normalização com o Minimax. E a gente resolveu aplicar com o log mais o Minimax. E aí balanceou um pouco mais os livros, né? As avaliações. Então, o Caminhos, no final das contas, que foi o que a gente vai gerar as recomendações, ficou com silhueta de 0,5 e o hierárquico ficou com silhueta de 0,4. O Caminhos gerou 470 hypes e 550 nicho. E dá para ver aí no gráfico que ficou mais balanceado, né? O hierárquico também ficou mais balanceado, de certa forma. Tem um balanço maior aí de 60% para 40% dos dados. E a gente gerou as recomendações com base numa trend, de certa forma, que tem nas redes sociais, como no Instagram, TikTok, YouTube, que é uma pessoa aparece no vídeo, mostra um livro, por exemplo, um livro X, e diz que pode gostar de um livro Y. O que a gente fez aqui foi basicamente isso também, que é, com base no livro, por exemplo, Harry Potter e a Ordem da Fênix, a gente vai recomendar um livro. Então, se você gostou de Harry Potter, você pode gostar de um livro que tem uma distância pequena, a menor distância possível com relação àquele livro. Então, aí no caso, como dá para ver no slide, a gente, para Harry Potter e a Ordem da Fênix, a gente recomenda, no caso, o algoritmo recomenda Cálice de Fogo e Inimigo do Príncipe, que são os livros anterior e posterior, que tem uma distância muito pequena, então 0,05, por exemplo, para Harry Potter e Cálice de Fogo. E a gente testou fazer com relação a clusters diferentes. Então, pegar Harry Potter e a Ordem da Fênix e ver qual o livro mais próximo, só que do outro cluster. Então, nesse caso seria a Greta, né, que tem uma distância aí de 1,31. E a gente também fez o contrário. Então, e existe esse vídeo também, né? Se você não gostou de um livro, você pode gostar de outro livro. Que é basicamente, você não gostou de Harry Potter, você pode gostar de um livro que esteja o mais distante, nesse caso, né, do nosso estudo, que é o mais distante possível dentro do cluster ou fora do cluster. Então, se você não gostou de Harry Potter e Ordem da Fênix, você pode gostar do livro que está mais distante dele, dentro do cluster, que é Atlantis. Tá? Tem aí 1,38. E a mesma coisa com relação ao cluster oposto. Então, Harry Potter é considerado um livro hype, e com base nos livros nichados, você pode gostar do livro que está mais distante de Harry Potter. Né? Então, seria 30 Olhares sobre Hillary, com uma distância de 2,49. E aí, para concluir, né, o trabalho, a gente conclui que a gente consegue fazer uma recomendação por distância com base nos grupos, tanto no sentido de recomendação ou anti-recomendação. A gente consegue fazer... a gente percebeu uma limitação grande, assim, né, que o dataset é relativamente pequeno, porque o Scooby tem muito mais livros cadastrados, mas a gente fez essa pequena amostra para poder testar. E a gente tem como possibilidade futura aumentar o dataset, ou seja, continuar progredindo com o web scraping, incluir gênero e dado sinopse. Então, o web scraping coleta a descrição do livro que tem lá no Scooby, e a gente pode gerar uma recomendação com base também nessa similaridade, e a criação do próprio sistema de recomendação. Então, você abre o sistema e você pode escolher um livro que você gostou, e você pode recomendar outros livros com base nisso. Muito obrigado pela atenção.